Jesus reine sobre nós. Amém. Queridos, para que eu possa dar início, dar start à revelação que de Deus tenho recebido, eu careço que você visite o capítulo 21 do primeiro Evangelho de Cristo Jesus, registrado por Mateus. Mateus, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura sucessiva a partir do verso 12. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradeço também a confiabilidade do pastor Rodrigo Teles. Que Deus abençoe e que Deus possa poderosamente abençoar e engrandecer este ministério. Quem concorda, diga amém. Amém. Mateus, capítulo 21, leitura sucessiva a partir do versículo 12. Quem achou, manifeste dizendo amém. Amém. A minha tradução é um pouco diferente, queridos, porém o sentido é o mesmo. Devido a esta verdade, eu peço que você foque no que está escrito na sua Bíblia. A minha diz assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, tem feito deste lugar um antro de assaltantes. E no templo aproximou-se deles cegos, mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele fizera, os pequeninos gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi. E os principais sacerdotes e os escribas se indignaram. E perguntou-lhe: estais ouvindo o que eles estão dizendo? E disse-lhe Jesus: sim, nunca leste que da boca de pequeninos é que sai o verdadeiro louvor. Assinado Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Neste momento não gostaria que ninguém ficasse em uma zona de desconforto. Portanto, por favor, se assente, em nome de Jesus. Eu preciso dar início à minha mensagem, ao meu sermão, usando a mesma introdução que eu usei na noite de ontem, para vos dizer que Deus, Ele possui uma riqueza que se chama poder. E o poder de Deus ele é tão grande que é capaz de se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Deus, Ele é tão rico em poder que o poder de Deus é capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Quando Ele mesmo disse: haja luz, e houve luz. Deus ele é tão rico em poder que Deus é capaz de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é tão rico em poder que com as suas mãos Ele criou o homem. E toda obra que passa pelas mãos de Deus não fica incompleta, porque Deus não faz a obra pela metade. Por isso que Ele vai na costela de Adão e dali faz a mulher. Deus ele é tão rico em poder que com o sopro das suas narinas Ele abriu o mar, e os nossos irmãos passou sem molhar a planta dos pés e a orla do vestido, para a glória do nome de Deus e para a vergonha do diabo. Do outro lado entoaram o louvor, dizendo que só o Senhor era Deus. Deus ele é tão rico em poder que Ele conta todas as estrelas do céu e de gorjeta chama cada uma delas pelo teu próprio nome. Deus ele é tão rico em poder que a Bíblia diz que o céu é a sua casa e a terra é o descanso para os seus pés. Deus ele é tão rico, tão possuído, tão divino em poder, que Ele se assenta sobre o globo da terra e se curva para contemplar os moradores como se fossem gafanhoto. Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão rico em poder, que a Bíblia diz que Ele é capaz de medir o céu a palmos. Deus ele é tão rico em poder que todos os mares, rios, riachos e oceanos cabem na concha da mão do nosso Deus. Deus
Ele é tão rico em poder que o impossível nunca viu e também não conheceu a Deus. Deus, Ele é tão magnífico em poder que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Deus, Ele é tão rico em poder que Ele conhece o meu assentar, o meu levantar e o meu deitar, esquadrinha o meu coração, e sem que haja uma palavra em minha boca, Ele já sabe o que eu hei de falar. Deus, Ele é tão rico em poder que quando Ele quer agir, absolutamente ninguém pode impedi-lo. Deus, Ele é tão rico em poder que a porta que Ele abre, o diabo não pode fechar, e a que Ele fecha, os demônios também não podem abrir. Deus, Ele é tão rico em poder que Ele é capaz de fazer que uma pequena pedra na mão de um homem de Deus vale mais do que uma enorme lança na mão do enviado do diabo. Deus, Ele tem tanto poder, Ele tem tanto poder, Ele tem tanto poder, que Ele nos dá o direito de chamar Ele de Pai, e acredite, Ele nos recebe como filho na noite deste dia. Deus, Ele é tão magnífico, Ele é tão grande, tão soberano em poder, que as nossas petições não chegam acima da soberania de Deus, porque Deus não pode ser influenciado pela minha e pela sua oração, porque o céu é a sua morada, e Ele faz o que lhe apraz. Deus, Ele é tão possuído em poder, que Ele dá o poder para quem Ele quer. Ele deu para Jesus, e Jesus disse: me foi dado o poder no céu e na terra. E como Jesus não é egoísta, Ele também distribuiu para os crentes e disse: eis que eu vos dou poder para pisar em escorpiões e em serpente. Levante as suas mãos para o céu nesta noite e receba a porção deste poder que paira sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Aleluia! Aleluia! Mas Deus, Ele não é só rico em poder. E acredite no que eu vou dizer agora. A maior riqueza de Deus não está no seu poder. A maior riqueza de Deus está na promessa. Vou repetir. A maior riqueza de Deus não está no seu poder. A maior riqueza de Deus está nas suas promessas. Existe alguém aqui que tem promessa de Deus? Então saiba de uma coisa, que a maior riqueza de Deus está sobre a sua vida. Habita sobre a sua vida. Opera sobre a sua vida. Se existe alguém aqui nessa noite que não concorda com o que eu estou dizendo, por favor, alguém me explique. Por que é que então Deus usou Isaías 800 anos antes de a profecia acontecer, dizendo que Jesus haveria de nascer de um ventre de uma virgem, e que esta mulher tinha por obrigação de pôr o nome daquela criança de Emanuel, que significa Deus conosco? Deus, Ele é um ser que Ele é possuído de poder. E a sua maior riqueza está nas suas promessas. Qual foi a maior riqueza que existia na vida de Abraão? Isaac. Porque foi exatamente uma promessa de Deus. E eu estou aqui nesta noite também por isso, queridos. Porque um dia Deus me fez uma promessa. Ou antes disso, Deus fez uma promessa à minha mãe. Para os irmãos que não sabem, eu fumei pedra, crack, 7 anos. Morei na rua 5. Hoje, se alguém olhar para mim, jamais disse que eu fui um morador de rua. Bonito, uma boa casa, com uma bela esposa. Mas por que, querido, que Deus fez isso? Porque eu tenho os olhos castanhos esverdeados? Não. É porque Ele manifesta as riquezas em suas promessas. Levante as suas mãos para o céu, porque eu recebo uma autoridade do Espírito de Deus para dizer para você. E se talvez Deus lhe fez uma promessa e você, aleluia, fica meio atribulado e dizendo: Deus, cadê a minha promessa? Aleluia. Escute o que Deus diz para você na noite deste dia. O que há de vir virá, e não tardará. E se tardar, esperai mais um pouquinho de Deus. Eu creio. Aleluia a Deus. Diga para o seu irmão: a sua maior riqueza está na sua promessa. Deus havia prometido que Jesus haveria de nascer.
E Deus não mente, Deus não joga a palavra ao vento, Deus cumpre a sua promessa. E a profecia vem à tona. 800 anos depois que Deus falou pela boca de Isaías, a profecia acontece. Para ser mais preciso para os irmãos, numa terra chamada Belém de Judeia. E ali a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasce em uma pequena manjedoura e é colocado sobre uns lençóis ou panos rotos. E a Bíblia diz que ele nasceu e foi posto em uma manjedoura. Aqui se revela, queridos, 3 fases da vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fase número 1, seu nascimento. Fase número 2, seu crescimento. Fase número 3, a sua morte. Aqui se revela 3 fases da vida de Jesus. Número 1, seu nascimento. 2, o seu crescimento. E 3, a sua morte. Jesus nasceu em uma manjedoura, cresceu em uma carpintaria e morreu em uma cruz. Jesus nasceu em uma manjedoura, cresceu dentro de uma carpintaria e morreu em uma cruz. E talvez alguém diga: o que é que isto tem a ver? Tudo! Porque Deus não se importa onde é que nós nascemos. O que para Deus importa é onde nós iremos morrer. Deus não se importa aonde é que começamos. O que para Deus realmente importa é onde é que iremos terminar. Eu lhe explico de uma forma mais simples e singular. Por que é que Deus não se importa onde nascemos, mas sim aonde morremos? Porque todos nós que aqui estamos somos nascidos de um pecado. Nós somos consumados de um ato pecaminoso. Por isso que o escritor de Gênesis diz que o homem só pode se queixar do seu próprio pecado. E por isso que o salmista replica no Salmo 51, verso 4 ou 5, se não me foge a memória, que em iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu-me a minha mãe. O salmista está dizendo que todos os seres humanos da face da terra, ele é concebido e nascido de um ato pecaminoso. Ele é nascido do pecado. E o diabo sabe que nós nascemos do pecado. E sabe qual é o desejo do diabo? É que nós nascemos no pecado, cresçamos no pecado e morramos no pecado. Mas o desejo deste maldito, ele caiu por terra nas nossas vidas aqui nesta noite. Porque nós nascemos no pecado. Mas quando a gente foi crescendo, a gente foi entendendo que Jesus é o Senhor e Salvador. E aceitamos a Ele como nosso Deus. E muito mais do que isso, nós tivemos coragem de nascer de novo, da água e do Espírito. Portanto, o desejo dele caiu por terra. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, mas nós iremos morrer santificado. Iremos ter um corpo transformado. Iremos reinar com Deus para todo sempre. Se você acredita nisso, faça barulho com as suas mãos para engrandecer ao nome do Senhor e Salvador. Iremos morrer santificados. Coisa boa. Jesus então ele nasce, queridos. E após o seu nascimento, a Bíblia só nos mostra Jesus com 12 anos de idade. Após os 12 anos, a Bíblia só mostra Cristo com 30, para ser batizado por João Batista sobre as margens do Rio Jordão, quando o mesmo pregava dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, ou da ira vindoura, ou da ira que há de vir? E de repente aparece um ser para ser batizado por João. E João Batista, por ser um profeta tão espiritual, quando ele vê Jesus caminhando, ele sai das águas e ele disse: eu careço ser batizado por ti, mestre, e tu é que vens a mim. E Jesus disse: João, me batiza logo, para que se cumpra toda a justiça do meu Pai. Quando João Batista pega Jesus pelos seus braços e mergulha ele naquelas águas sujas, imundas do Rio Jordão, e quando Cristo sai das águas, as nossas Bíblias diz que ali naquele lugar o céu se abre, o facho de luz desce do céu para a terra, e o Espírito em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Jesus de Nazaré, o selando e mostrando para todos os seres humanos que ali estava, que aquele era o Salvador de toda a humanidade. Eu não sei você, mas eu acredito que quando o céu se abre e o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, eu não sei você, mas eu acredito que foi tanta unção
ali naquele lugar que Deus não conseguiu ficar sentado no céu. Quando Deus viu o movimento na terra, Ele se levanta e diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho alegria e a também quem tenho prazer. Após o episódio do batismo de Jesus, aos 30 anos de idade é que Ele vai começar a dar início ao seu ministério. É que Ele vai dar o ponto inicial, é o ponto de partida, é o ponto culminante, é o divisor de água na vida de toda a humanidade. Jesus, com 30 anos de idade, é que Ele começa a pregar, a manifestar o seu poder, a manifestar a glória dos céus, a manifestar os seus dons, seus prodígios e as suas maravilhas. Mas antes de Jesus de Nazaré começar a pregar, antes de Jesus dar início ao seu ministério, primeiro Ele precisa formar um corpo de obreiros. Por quê? Porque não existe ministério que possa ser bem sucedido se não tiver obreiros. Não existe um ministério que possa ter uma boa condição diante de Deus se os obreiros não estiver disposto a trabalhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus precisa dos obreiros para Ele começar a dar início ao culto na terra de Israel. Mas antes de Jesus escolher os seus obreiros, a minha Bíblia diz que Cristo Ele vai para o Monte das Oliveiras pedir conselho para Deus para quem é que Ele possa escolher. E ali Jesus passa uma madrugada inteira orando, pedindo a direção para Deus para quem é que Ele fosse escolher. Eu penso que quando o dia amanheceu, na alva do dia, 6 horas da manhã, o Deus Pai brada no Filho do Deus ouvido e disse: ô meu filho, já está bom demais, já te mostrei, o dia já amanheceu, vai para o mar da Galileia, porque lá eu hei de te mostrar quem são os obreiros que eu tenho levantado para estar contigo nesta terra. Jesus, por ser um filho tão obediente, Ele vai para o mar da Galileia, e lá Ele encontra Pedro, Tiago, João, e Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. E a Bíblia diz que os homens deixaram tudo e seguiram ao Senhor Salvador Jesus Cristo. E esta história você conhece, que Ele escolheu os 12 homens para estar ao seu lado. E após Jesus escolher a sua elite, a sua tropa de elite ministerial, Jesus Ele dá início ao seu ministério. E o próprio Mateus, capítulo 9, versículo 35, nos revela que Jesus andava de cidade em cidade, percorria todas as terras, sinagogas, aldeias, pregando e ensinando e manifestando o evangelho do reino de Deus. Agora escute aqui para mim, queridos, olha, preste atenção, o que o próprio Mateus diz, que Jesus percorria todas as cidades, pregando, ensinando e manifestando o evangelho do reino de Deus. Se a Bíblia está dizendo pela boca de Mateus que Jesus percorria todas as cidades, a Bíblia está nos revelando que um dia Jesus pregava em Jerusalém. A Bíblia está dizendo que um dia Jesus pregava em Jericó. A Bíblia está dizendo que um dia Ele ia para Naim, outro dia Ele ia para Decápolis, outro dia Ele ia para Tiro, para Sidom, para os confins de Zebulon, Ele ia para Naftali, outro dia Jesus ia para Samaria, outro dia Ele ia para Judeia. Ele percorria os confins da terra. Agora olha o que Deus aqui nos mostra, que Jesus andava de cidade em cidade. O que é isso, pregador? Jesus passeava? Não. Sabe o que Jesus está dizendo? Que todo crente tem que estar em constante movimento, porque crente não pode ficar parado. O único que fica parado na obra de Deus é o maldito Satanás. Por quê? Porque onde existe a presença do Santo Espírito de Deus, também habita a liberdade. Levante as suas mãos para os céus, por favor, que eu quero dizer para você que não há mordaça do diabo capaz de parar a tua chamada. Eu quero dizer para você que não há corrente do inferno capaz de prender os seus pés. Eu quero dizer para você que não há, aleluia, nenhuma maldita enfermidade posta pelo diabo capaz de trancar a sua garganta, de pedir você de glorificar, de pedir você de adorar, de pedir você de pregar, de pedir você de orar e de pedir você de louvar. E se os crentes que aqui estão nesta noite estão entendendo a espiritualidade que Deus está falando aqui, e se você tem certeza que você é livre, por pelo menos 15 segundos, levante as suas mãos para o céu, aleluia, levante a sua mão esquerda para o céu, aleluia, e para a sua mão esquerda não ficar com ciúme da direita, levante a direita também, queridos, e para a esquerda não ficar com ciúme da direita, e para a sua boca não ficar com ciúme da sua mão esquerda, e nem da sua mão direita. Diga um grito de glórias a Deus. E para a sua mão esquerda
você é selado com o Espírito Santo de Deus, seja tocado agora e fale em novas línguas com Deus nesta noite. Fala em mistério com Deus. Recebe a presença do Santo Espírito de Deus em nome de Jesus. Ora para sobedadas, nós somos livres por Cristo Jesus. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão livres em Cristo Jesus. E se nós somos livres, eu quero te dizer, eu preciso te dizer, porque eu quero voltar para casa e dormir em paz, querido. Você não foi chamado só para esquentar banco da igreja, não. Você tem liberdade para dizer do amor de Jesus. Você tem liberdade para dizer que o Senhor é o Salvador. Você tem liberdade dada por Ele para dizer que os céus está na terra. Porque o próprio Mateus diz: venha a nós o teu reino, queridos. O reino de Deus está implantado aqui na terra, que é dentro desta igreja. Aqui está habitando o reino de Deus. Portanto, se você habita no reino de Deus, você tem liberdade para fazer aquilo que Deus lhe confiou e lhe aplaudiu em nome de Jesus. Tu és lindo, Jeová, rapaz. Jesus vai começar a pregar de cidade em cidade. E a Bíblia diz que um dia Jesus vai para Jerusalém, aonde nós conhecemos pela entrada triunfal. E quando Cristo, Ele sabe que Ele vai entrar em Jerusalém, Ele diz para os seus discípulos: e aldeia adiante, soltai a um jumentinho, porque me provém que eu entre em Jerusalém sobre aquele jumentinho. E ali os discípulos o fazem, traz para Jesus. E Jesus entra em Jerusalém, montado num filhote de um jumentinho. E os crentes jubilavam, dizendo: Hosana é o nosso rei, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Deus, tu és lindo. Após a sua entrada triunfal, alguma coisa levou Jesus a ir para o templo. Chegamos aonde lemos, versículo 12. Alguma coisa comoveu Jesus para ir para a igreja. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, não seria outro a não ser esse aqui: Jesus está no culto. Glória a Deus. Acho que só o pastor entendeu. Jesus está no culto. Mateus disse que Jesus entrou no templo. Em outras palavras, ele foi para a igreja. E perceba, queridos, pela leitura que fizemos, por ajuda do Espírito Santo, eu consegui achar 5 tipos de pessoa que frequentavam aquele culto. Número 1, as pessoas que vendiam pombas. Número 2, as pessoas que compravam pombas. Número 3, os religiosos. Número 4, os necessitados. E número 5, os adoradores. Queridos, pela sua manifestação, eu vou saber em que classe dessas 5 pessoas você está. Vocês não entenderam. Amém. Louvado seja Deus. Escute, 5 tipos de pessoas frequentavam aquele culto. E Jesus quis de alguma maneira participar do culto. Aleluia. E Jesus quis de alguma maneira entrar dentro da casa do Pai. Jesus quis de alguma maneira cultuar com aqueles 5 tipos de pessoas. E nesta noite não é diferente. Jesus, Ele já se faz presente. Porque Ele gosta de participar com os seres humanos. Se Ele não gostasse, Ele não salvava ninguém. Ele ficava lá no céu recebendo glória. Mas como Ele gosta de compartilhar com nós humanos, Ele entrou nem naquele culto, pastor Rodrigo Teles. E quando Jesus entra no culto, Ele vai direto às pessoas que estavam vendendo pombas. E quando Jesus percebe que aqueles camaradas estavam fazendo da casa de Deus negócio, casa de ladrões, como
como ele mesmo diz. Ai, Deus. Ele chega a dar uma bufetada na mesa, derruba as cadeiras. Ele vai direto aos camaradas que estavam vendendo. E o que é que aqueles irmãos vendiam? Pombas. E talvez esteja alguém aqui nesta noite dizendo: pregador, qual é o interesse de um crente comprar pomba? Talvez alguém diz: pregador, qual é o interesse de um irmão comprar pomba ou vender pomba? Para você que não sabe, eu venho humildemente esclarecer que no Antigo Testamento existia uma lei em que os irmãos, para cultuar, não poderiam chegar num culto diante de Deus com as mãos vazias. Eles tinham que chegar no culto com um animal nas mãos para oferecerem sacrifício a Deus em forma de louvor, de purificação e de cultuar a Deus. Os animais eram ovelhas, bois e pombas. Mas Mateus só especifica a pomba, então vamos ficar só na pomba. Por que é que aqueles irmãos estavam vendendo pombas? E por que é que outros irmãos estavam comprando pombas? No Antigo Testamento a lei era esta: se alguém quisesse vir para o culto cultuar a Deus, ele teria que trazer nas suas mãos um sacrifício. Aleluia. Ele teria que trazer nas suas mãos um animal. E no Antigo Testamento era diferente do texto que lemos. No Antigo Testamento ninguém vendia pomba no culto. E também ninguém comprava pomba no culto. E o que é que os irmãos faziam, pregador? Aquela pessoa que ia cultuar a Deus, ela mesma criava a pomba. Ela mesma alimentava a pomba. Ela mesma cuidava da pomba. E quando a pomba tivesse formosa, bonita, com uma certa idade, no momento exato aquela pessoa pegava a pomba, ia para a igreja e cultuava a Deus com aquela pomba. Agora raciocine comigo. Se uma pessoa cada dia, ela alimentava uma pomba, ela cuidava da pomba, ela engordava aquela pomba, eu penso, e ninguém tira da minha cabeça, porque quem me falou isto foi o Santo Espírito de Deus. Eu penso que cada irmão que ali, todos os dias que passavam alimentando aquela pomba, aquele irmão, aquela irmã, dentro da sua alma, no seu ser, no seu interior, o irmão estava criando uma expectativa para o dia que ele entrasse no culto e oferecesse aquele sacrifício a Deus. Todos os dias aquele irmão talvez dizia: eu não vejo a hora dessa pomba ficar no momento exato para que eu possa oferecê-lo para Deus. Aquele irmão, aquela irmã tinha expectativa dia após dia de chegar o momento de cultuar a Deus. Talvez alguém diz: pregador, aonde você quer chegar? Aqui. Hoje eu não quero que ninguém pule, que nem rodopie, também talvez ninguém seja arrebatado. Hoje eu quero fazer você pensar como é que você está cultuando a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, sabe o que esta pomba representa? Nos dias que Jesus chegou no culto e se indignou. Porque ele percebeu os irmãos comprando pomba. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Os irmãos estavam comprando oportunidade para cultuar. Os irmãos não estavam com expectativa para entrar no culto e adorar a Deus. Eles saíam da sua casa sem expectativa, dizendo: lá tem alguém que vende, então eu vou comprar, eu não preciso cuidar, eu não preciso criar expectativas para adorar ao meu Senhor. E eu quero dizer para você, irmã, irmão, e você que talvez não está olhando, olha aqui para a minha bonita gravata, queridos, por gentileza. Eu quero dizer para você: há quanto tempo, há quantos meses, talvez anos, que você sai da sua casa sem nenhuma expectativa para cultuar a Deus? Você talvez venha aqui para marcar a presença. Você talvez venha aqui porque é o seu dia de dirigir o trabalho. Você talvez venha aqui porque talvez alguém disse: olha, vai lá porque eu vou te dar uma saudação. Você vem por mim sem nenhuma expectativa.
expectativa. E Deus está dizendo que culto sem expectativa é um culto irracional. E Deus diz: quando entrai na minha presença, oferecei-me um culto racional.